contexto, quando se fala de matéria orgânica, diversidade de plantas, consorciação, rotação de culturas, isso nós queremos tudo levar na prática, né? Então, nossa ideia aqui agora, pessoal, é trazer um pouco mais do conceito, de forma bem rápida, da importância, e também trazer isso de forma bem prática para os senhores também avançarem, tá? O pessoal da técnica está atrás, tá ok? Deu certo? Não, acho que não colocou ainda ainda falta. Pediram para segurar um pouquinho lá. Pessoal, enquanto isso, uma dinâmica aqui. Quem que é produtor aqui? Só para a gente ver quem que é. Produtores. Beleza. Consultores. Maravilha. E estudantes? Beleza. Bom, pessoal, o tema do nosso bate-papo aqui agora é cultura de cobertura, diversidade de plantas em agroecossistemas cafeeiros. Então, o pessoal falou muito bem claro aqui, nós estamos falando de um agroecossistema, solo-planta. E nosso intuito aqui, nós trabalhamos com o mercado de grãos, mercado de cana, mercado de citros, silvicultura. Então, todos querem produtividade, qualidade, longevidade, né? Mas o conceito, a base é o mesmo, é o solo. Então, o solo, pessoal, já falaram aqui, mas o solo é um sistema trifásico, químico, físico e biológico. É um sistema aberto, altamente dinâmico, com muitas interações de ordem de natureza química, física, biológica e em constante transformação. Esse é o solo que nós estamos lidando. E quando se fala de... Travou. É que... Travou. Voltou? Beleza. E quando fala de qualidade de solo, que a doutora Fátima falou muito bem, inclusive, doutora Fátima, eu sou fã dos seus livros, trabalhos, microbiologia de solo, uma bíblia para mim, belo trabalho, assim, quem quer entender hoje? Eu não sei se hoje, não acho mais para comprar não, né, o livro. Esgotou, mas é uma bíblia da microbiologia de solo, né, pela Universidade de Lavras aqui, Federal de Lavras, e é um trabalho fantástico que, né, a senhora junto com tem online grátis. Vale a pena, pessoal. Toda a interação, a dinâmica dos nutrientes, a interação microbiológica é sensacional. Eu aprendi muito com isso. Então, pessoal, quando fala de qualidade de solo, tá um pouco ruim aqui o microfone? Tá legal? Tá beleza? As problemáticas principais aqui: menor filtração de água, eficiente reciclagem de nutrientes, atividade biológica, compactação e adensamento, perda de estrutura, aumento da necessidade de insumos, sistema mais fragilizado, menor resistência a perturbações e estresses e maior suscetibilidade a intempéries em geral. Essas são algumas problemáticas que todos nós enfrentamos, seja o café, culturas perenes, anuais ou semi-perenes. E no que tange fertilidade de solo, o conceito é um pouco mais amplo. Quer trocar aqui? Oi, agora sim está melhor. A fertilidade de solo envolve as condições ambientais de temperatura, luminosidade, envolvem... Eu estou tentando passar aqui, mas está difícil. Química de solo, física de solo, vou ser bem rápido aqui, e a parte biológica. Um solo fértil é um solo que precisa ter esses 4 pontos muito bem equilibrados, né? E nós trazemos agora para vocês um pouco do conceito que, para mim, são os pilares principais de manejo de solos para altas produtividades, seja uma soja, um milho, um café, cana, o que for. Então, vou usar esse mesmo conceito que eu utilizo para as demais espécies. Então, desconsidere a questão pé de soja, considere que é um pé de café atrás. Primeiro ponto, matéria orgânica do solo. Segundo, cobertura permanente do solo. Terceiro, produção de raízes. E quarto, diversidade biológica.
São 4 itens importantíssimos, muito além da parte da fertilidade química do solo, equilíbrio químico, questão de perfil de solo, mas são 4 pilares fundamentais que se fala pouco. Kátia, doutora Fátima, já me precederam aqui, o Solismar falou um pouco sobre biológicos, mas esse conceito pouco se fala, pouco se divulga, e acho que nós temos que ser um pouco mais cansativos nisso. Então, primeiramente, ou é bateria, eu não sei o que é, mas eu estou apertando aqui e não está vindo. Se puder trocar. Então vamos lá. Outros pontos, pessoal. Perfil químico e perfil físico e biológico. Então, perfil químico, nós estamos muito bem atendidos. Eu acho que foi um grande avanço que tivemos nos últimos anos. Mas o perfil físico e biológico tem muito a ser feito ainda no sistema de produção, no que tange a solos. Pode passar. Se puder ir passando aqui, pode ser? Eu vou porque não está indo aqui o... Tá? Pode passar, por favor. Então, matéria orgânica, por favor. Matéria orgânica é algo que deve ser construído, pensado, planejado ao longo de vários anos. E o professor Laércio da Exalc comentou e afirmou 80% da fertilidade do solo depende da matéria orgânica. Então, tudo que a gente faz hoje com relação relativo à fertilidade do solo, fertilidade química do solo, a Kátia deixou bem claro, realmente, né, a doutora Fátima, depende da matéria orgânica. Obrigado. Excelente. E matéria orgânica, a Kátia comentou quanto custa construir ou aumentar 1% da matéria orgânica. Eu pergunto para os senhores, a grande maioria, todos nós sabemos quanto tem de fósforo, quanto a V%, quanto tem de potássio, mas matéria orgânica, geralmente, os produtores não sabem quanto que é. Sim ou não? Se perguntar, tem dificuldade. Pessoal, qual que é o nível, qual que é o nosso objetivo? Nós temos que atingir um objetivo. Tem que ter um parâmetro, tem que ter uma meta. Quanto eu quero atingir a matéria orgânica no meu solo? E para a cultura do café, qual que é o alvo nosso? Então eu trouxe aqui para vocês um trabalho, trouxe da quinta aproximação. É isso aí, é um bugzinho. Então, pessoal, olha só que interessante. Isso aqui, o que eu considero uma matéria orgânica ideal. Se eu estou até 2%, está baixo, 2 a 4 está médio, 4 a 7 bom e muito bom acima de 7%. Pessoal, é um desafio grande. Mas se nós estabelecermos uma meta de aumentar a nossa matéria orgânica, atingir, para mim, um número chave é 5% da matéria orgânica, é um grande desafio, todo o restante vai passar a ser restante. Quando eu atingir 5% de matéria orgânica. A resiliência do meu solo, o equilíbrio que ele vai ter, a atividade biológica, o que eu tiver nele aqui dentro, né, ele vai conseguir trazer. Então, 5 vou estar num nível classificado como bom ainda. Sempre, quanto mais matéria orgânica, melhor. Então, para o ambiente tropical, no Brasil, é um desafio, mas tem que ser construído. Tem que ser pensado, tem que ser planejado e praticado. E a matéria orgânica, a sustentabilidade do sistema de produção está na estratégia de desenvolver uma agricultura com base no carbono. Que eu diria hoje que o carbono é, além dos macronutrientes, NPK e os micro, né, que todos sabemos, para mim um dos elementos mais importantes hoje do solo, numa análise, é carbono. E nós temos que analisar um pouco mais. O carbono orgânico, né, que está vindo através da matéria orgânica, mas carbono, pessoal, traga ele como o elemento mais importante numa análise de solo. E a forma de mensurar ele é matéria orgânica. Bem, e matéria orgânica por quê? Porque a matéria orgânica, pensa numa engrenagem, é a grande reguladora da fertilidade e da disponibilidade de nutrientes no solo. Ela que aumenta a atividade biológica, que faz todo o trabalho de solubilização, dissociação e disponibilização de nutrientes, e que também trabalha toda a parte física do solo. Então a matéria orgânica é chave, importantíssimo, né? Já falamos muito bem, a doutora aqui falou, né, as 2 palestras anteriores sobre o assunto, de maneira muito contundente. Outro ponto, cobertura permanente do solo. Solo descoberto e solo coberto. Quem plantou cobertura soube a diferença de você ter uma cobertura
ter um solo coberto e um solo descoberto. Para manutenção de água, para manutenção de umidade. Conseguiu trabalhar por muito mais tempo com o café sendo sem sentir. Isso é tão claro, tão fácil de entender. Então, só quando realmente, que eu falo, né, bate a água, que a gente sente o problema. Quando a seca vem e fica 15, 20 dias de veranico, nós sentimos aí um solo coberto, um solo não descoberto. E outra coisa, pessoal, pressão atmosférica aqui, pressão atmosférica na atmosfera. Aqui você tem perda de água por pressão atmosférica, por diferencial. Então, acaba que a cobertura do solo fica sendo um tampão retendo essa umidade do solo por pressão, inclusive. Tá? Então, um conceito muito básico, né, que nós trabalhamos, que o solo foi feito para ficar coberto. Aquele conceito anterior de ter o solo limpo, bonitinho, pessoal, isso já não funciona mais. Conceito básico, elementar, fundamento. Né? Terceiro pilar, produção de raízes superficiais e também em profundidade. Nós temos que ter diversidade de raízes e construir raízes. Matéria orgânica no perfil do solo também deve ser construído, não só na superfície. Se você pegar a análise do solo e estratificar 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40, boa parte, 80% da matéria orgânica está no 0 a 20. Então nós temos que trazer e produzir raízes para poder ter atividade biológica e matéria orgânica também no perfil do solo. E um conceito que eu gosto muito, pessoal, é isso. Nós temos que alimentar, vou falar disso já inúmeras vezes. Nós temos que parar do conceito de alimentar a planta. Quem alimenta a planta é a microbiologia. Isso há milhões de anos Deus criou assim. Nós temos que pensar, nós temos que alimentar os micro-organismos, deixar eles alimentarem as plantas. Eles nasceram para isso, fazem muito bem esse trabalho, mas muitas vezes nós queremos fazer esse trabalho por eles e muitas vezes eu intoxico meu sistema, meu solo, tentando fazer esse trabalho. Então, pessoal, é assim que funciona no solo. Vamos alimentar a microbiota, gerar material orgânico, né? Por quê? Aquilo que a doutora Fátima e a Kátia também comentou, 1 hectare de solo contém 15 toneladas de organismos, que é o equivalente ao peso de 20 vacas. Isso de 0 a 20 em 1 hectare. Entre bactérias, fungos, algas e etc. Macro, micro organismos. Então, esse solo precisa estar em equilíbrio. Micro e macrofauna. E Dr. Santi, eu gosto muito dessa frase dele, que não se pode esperar um milagre produtivo em um solo que passa fome. A gente falou sobre isso hoje. Essa é a maior realidade. Não é o solo em si, pessoal, é a microbiota que está no solo, os bilhões, trilhões de organismos que estão lá dentro, que se não tiver material orgânico, eles passam fome. E não se pode esperar um milagre produtivo disso. Então, o que eu gosto também de trabalhar, muito conceito de um solo que funciona, um solo funcional, de alto desempenho produtivo, é 3 chaves, pessoal. Se a gente levar tudo isso para casa, fica já de bom tamanho, né? Em todo conceito. A adição constante de material orgânico, seja plantas de cobertura, seja fertilizante orgânico, o que for orgânico. Constantemente, não é uma vez por ano só, mas é isso rotineiramente. Qualidade do material orgânico, não é só colocar por colocar, tem que estar devidamente equilibrado, compostado, estabilizado, inclusive as culturas de cobertura, e ter sempre o quê? Raízes vivas. Porque os bichinhos não estão só lá em cima se alimentando daquela palhada, eu preciso de raiz, atividade também no perfil do solo, e os exudados que as raízes das plantas exudam, né? E vou mostrar isso depois para vocês. Então são 3 chaves importantíssimas para nós termos em mente ao longo do ano, pessoal. Nunca esqueçam disso. E o quarto item, que é o principal que nós estamos colocando aqui dentro do conceito da palestra, é diversidade biológica, que é uma necessidade. Tá? Foi colocado muito bem aqui as palestras que me precederam. A diversidade aqui nesse sistema de monocultura é uma. Quando você coloca diversidade de plantas, você consegue ter uma diversidade de micro-organismos para cada tipo de exudado que cada planta exuda. Enzimas, exudados. Então você consegue repopulacionar o teu solo com diferentes micro-organismos baseado na diversidade também de plantas. E esse conceito é
quando eu falo de diversidade de plantas, eu falo assim, puxa, beleza, por que eu estou plantando essa planta? Né? Aqui é só uma figura, tá? Por quê, pessoal? Quando você trabalha com uma única planta, que às vezes tem um único benefício, você só consegue ter aquela janela de 60 dias, aquela janela de 180 dias, e você consegue ter só um dos benefícios. Mas quando você soma várias plantas de serviço, que a gente chama, essa diversidade de benefícios se somam. É onde nós temos que entrar com essa ideia de conceito que vai ser ao longo da palestra. Então, pessoal, nós temos hoje uma infinidade de plantas, espécies, entre diversas famílias, e a diversidade acima do solo vai espelhar a diversidade abaixo do solo. Isso é um fato. E a diversidade, inclusive, da macrofauna. Abelhas, minhocas, os inimigos naturais, do bicho mineiro, inclusive. A doutora Fátima colocou um indicador biomassa microbiana do solo. Cardoso 2004 colocou, quanto maior o número de espécies eu tenho aqui, maior a minha biomassa microbiana ao longo do tempo. Isso é meio óbvio, mas temos que colocar isso em gráfico, que aumenta. De novo, mostrando a importância da diversidade de plantas que nós temos que ter no sistema de produção. E é isso, pessoal. Sem muita... na prática, é fazer isso aqui. Colocar um pouco de cada coisa. Aqui é a braquiária, aqui um nabo, aqui a Crotalária spectabilis, aqui o trigo morisco, gramínea, crucífera, leguminosa, poligonácea. Diferentes espécies de diferentes famílias. Diversidade de plantas e espécies de famílias. Essa aqui na fazenda da nossa amiga que está aqui, a Filomena Stefani aqui, está conosco. Um café em informação. Queria investir, fizemos esse trabalho, belíssimo trabalho, uma pena que veio a geada. Uma pena realmente, né? Mas um belíssimo trabalho que foi feito, junto com o nosso amigo Éder, também que está aqui, né? A base da agricultura tropical é a biodiversidade. Nossa saudosa Ana Maria Primavera sempre disse isso, e nós temos que trazer, repopulacionar. Então você vai numa área como essa, você vê a quantidade de abelhas que tem, a diversidade, e tudo isso que depois foi roçado. E claro, aqui não poderia colocar, mas vamos supor que aqui seja um café já formado, eu colocaria toda a roçada no pé do café, na saia, mas que não foi feito, porque senão ia matar a planta aqui de sufocamento. Mas é importante pensar o conceito de você produzir e fazer isso, uma rotina. Depois que você faz isso, você nunca mais volta a fazer algo diferente. Você não tem mais problema com praga. Você vai manejar plantas que vão trazer funcionalidades, aumentar a matéria orgânica, aumentar a diversidade, aumentar a velocidade, né, do crescimento desse café e tudo mais. A doutora Fátima comentou sobre indicadores de qualidade do solo, um trabalho do Federico, lá do Rio Grande do Sul. Espécie de inverno, mas eu quero mostrar aqui a importância da diversidade. Aveia preta, aveia branca, azevém, nabo foageiro, ervilhaca. Aqui, aveia preta com nabo foageiro e ervilhaca. Ou seja, 3 espécies. Olha que interessante aqui. E tem aqui 4 funções, tá? A função rasa, que é receber, armazenar e suprir água. A outra função CRAD, que é promover crescimento radicular. Outra função SN, que é suprimento de nutrientes. Outro indicador, que é SESBio, promover a conservação do solo e a atividade biológica. Olha que interessante, pessoal. E o QS, que na verdade é a soma média ponderada de todos eles, que se criou um indicador de qualidade do solo. Qual foi o melhor indicador de qualidade do solo de todos eles? A área que tinha maior diversidade. Coincidência? Não é. Fato, isso aqui a gente vai perceber na prática. Mas isso mostra que quanto mais espécies eu tenho, melhor meus indicadores das contribuições. Eu acho que vale a pena. Nós não somos nós somos uma empresa, né? Nós não somos uma empresa de pesquisa, mas valeria a pena talvez criar esses indicadores para o café, tentar buscar alguns resultados nesse sentido, né? Bom, e é isso, pessoal. Um solo que está aqui poderia simplesmente estar somente com braquiária, ou simplesmente eu estar manejando com glifosato, mantendo o solo limpo, ou eu posso realmente investir em diversidade de plantas, matéria orgânica no meu sistema, né? Então, é só um videozinho aqui mostrando
que tudo isso está no ponto ideal de passar a roçadeira. Nesse caso, você passaria a roçadeira aqui, uma roçadeira alta, cerca de 25 centímetros, para você estimular o rebrote. E com o rebrote você estimula o enraizamento. Então você consegue manter por 6 meses, né, até mais em alguns casos, a mesma cobertura. Né? Aqui mais fotos. Mais fotos aqui. Né? Então, assim, essa diversidade, pessoal, é fantástica quando você vê isso. É gratificante. Especialmente quando você vai na área aqui, você vê a quantidade de abelhas que tem, né? A arquitetura radicular de plantas. Essa aqui é uma foto só simbólica, vai mostrar que cada planta explora perfis diferentes no solo. Umas vai jogar a raiz lá a 3, 4 metros de profundidade, outras vão ficar mais superficiais. O trigo murisco, por exemplo, que é uma poligonácea, é um exímio micorrizador. Ele aumenta as atividades micorrízicas. Então, de tabela, isso aumenta também a disponibilidade de fósforo no sistema. E só que a raiz dele, você vê que não tem raiz. Praticamente ele tem nada de raiz. Mas é fantástico estar no sistema. E se os senhores querem aumentar fósforo na folha, que eu acho que é o mais importante, mesmo tendo muito fósforo na planta, no solo, disponível, que não sei se foi a doutora, acho que foi a doutora Fátima comentou, os fungos micorrízicos musculares em solos de alta concentração de fósforo disponível não se associam com as raízes das plantas. E o café tem uma alta dependência micorrízica. Então, vocês vão perceber, pessoal, que aumentando a atividade micorrízica, botando menos fósforo, vocês vão ver a taxa de fósforo aumentar consideravelmente na folha, que é o indicador que nós queremos buscar. E o trigo murisco é uma planta que faz isso de uma maneira, uma das poucas plantas conhecidas do mercado que fazem esse belo trabalho de aumentar a atividade micorrízica. Bem, aqui é uma lavoura, né, de um pomar de citros, mas para mostrar também que seja um café ou citros, o sistema é o mesmo. Aqui lá no Marcelo Hurtado, aqui em Patrocínio mesmo, a gente fez 3 espécies de plantas, cada carrinho plantou aqui com uma espécie diferente. É incrível, esse aqui é o Níger, tá? É uma asterácea, família do girassol. Aqui é o trigo murisco e aqui não sei se é crambe ou nabo, ainda ia florir. Aqui é uma instalação, por exemplo, que nós fizemos, uma instalação no café, inclusive na Filomena Stefani aqui. Seca danada, janeiro, a gente achou que ia chover, não choveu. Mas depois veio uns chuvinhos lá na frente e veio com toda a força. Graças a Deus aqui, um belo mix que foi feito aqui dentro, um belo trabalho. E essa é a visão aqui, 60 dias após o plantio, final de fevereiro. Então, um belo trabalho que foi feito aqui, o fazão aqui junto, né, para mostrar ao Éder ali. E outro trabalho, pessoal, que eu quero colocar, o Sante, da Federação Santa Maria, apresentou esse trabalho, eu achei fantástico. Aqui nós temos faixões, e aqui nós vimos a infestação de formigas. Tá? Olha que interessante. Quando você tem somente uma espécie, né, as espécies aqui dentro, ou área de pousio, olha o nível de concentração. Deixar em pousio, olha o que acontece. Quando você coloca as plantas de cobertura, olha o que acontece. Simplesmente você não tem mais problema com formiga. Mas o mais interessante é esse gráfico aqui, que são as minhocas. Aqui as concentrações, tá? Do vermelho para o verde, quanto mais próximo do verde, maior a concentração do número de indivíduos de minhocas, tá? Por hectare. Aveia preta, aveia branca, aveia em nabo, vervilhaca. Olha que interessante, onde estão os melhores pontos aqui entre laranjado e verde, e amarelado, tá? Esses níveis aqui. Onde estão? Estão aqui dentro. Ou seja, isso destaca que a diversidade de plantas também promove o aumento de minhocas. Isso é fantástico de chegar quando você coloca, né, você vai fazer uma cultura de soja, de milho, por exemplo, você vai arrancar lá um pé de soja, você arranca minhoca. Isso é fantástico. Né? Então é isso, a diversidade trazendo sempre a repopulação e, para mim, um belo indicador de qualidade biológica do solo. Presença de minhocas. Simples, prático. Tem minhoca, o seu solo está no nível saudável. Não tem minhoca, pessoal, é preocupante. Aqui o crambe, uma crucífera no café.
Então aqui eu botei figurativamente aqui um pé de soja, mas pensa que um pé de café. O foco nosso, pessoal, está aqui. E toda essa biomassa, os metabólitos, os bioativos, as enzimas, exudados, vão trazer tudo isso para a cultura econômica. E é isso que nós precisamos. Nós estamos aqui buscando aumento de produtividade, redução de custo, aumento de qualidade. Um trabalho da Coffee Climate, feito lá pessoal da Alemanha, aqui no Brasil, eu achei interessantíssimo. Um trabalho muito simples, mas prático e trouxe, né, resultados também muito práticos. O café sem nada, tá? Um trabalho assim, eu não sei te falar em detalhes aqui dentro, mas tem um trabalho que vocês podem achar pela internet. Café com braquiária, um café com crotalária. Isso mostra que há um aumento, quanto mais espécies você vai colocando no sistema, você consegue aumentar. Aqui o teor de matéria orgânica, tá? Nós estamos buscando isso, a cobertura aumenta a matéria orgânica. O número de dias do solo em capacidade de campo. Quando você tem cobertura, você tem mais dias de capacidade de campo, como eu falei para vocês. Então, outro item importantíssimo que eu trago, a Kátia colocou de maneira bem firme e realmente assustador hoje. Se você quiser comprar uma tonelada de ureia, você tem que caçar muito bem para conseguir achar. E eu não sei o que vai acontecer os próximos anos com fertilizantes, os preços exorbitantes que estão hoje atualmente no mercado. Mas nós temos soluções caseiras que funcionam. E as culturas de cobertura fazem parte contundente dessa solução. Por quê? Porque elas são exímias, cicladoras de nutrientes, fixadoras de N, ciclam nitrogênio, fixam carbono, né? Então aqui um exemplo, tá? Você vem, faz a cultura de cobertura, essa palhada depois ela fica disponibilizada, depois a cultura econômica volta a utilizar esses nutrientes. E olha só, aqui um ciclo da demanda nutricional do cafeiro, pegando desse mês de outubro até maio. Ao longo do tempo, você tem uma demanda muito alta, vai crescente, né? E quando você consegue, junto com a cultura, você suprir também, né, com a adubação verde de ciclo curto ou de ciclo longo, você consegue suprir parte da demanda nutricional do cafeiro. E olha que interessante, pessoal. 30% mais ou menos? 30%. Não vou falar para deixar de usar, pessoal, mas estou dizendo que é um caminho a ser trabalhado. As culturas de cobertura fazem isso. Literatura de centenas aí de trabalhos mostrando claramente essa efetividade na ciclagem de nutrientes que as culturas de cobertura trazem para o sistema. E fatores que influenciam na ciclagem de nutrientes é a composição da palhada, relação carbono-nitrogênio, importantíssimo, mesmo com relação da compostagem, capacidade de absorção e acúmulo de nutrientes pelas culturas, rendimento de massa das culturas. Então tudo vai depender do que você vai colocar dentro do sistema, né? A concentração, as condições climáticas, enfim, tudo isso influencia. E olha só um trabalho bem interessante feito aqui em 2019, bem recente lá com o pessoal de Santa Catarina. Algumas culturas de cobertura que foram testadas, avaliadas, dias após o manejo, eu cortei, manejei e coloquei aquela palha lá dentro. Olha a questão de disponibilidade ao longo de vários dias. 0, 15, 30, ou seja, potássio. Eu já tenho um pico de disponibilidade de nutrientes em cerca de 50 dias. Potássio que estava lixiviado a 4, 5 metros de profundidade. O milheto puxa, cicla, traz para cima. Um potássio perdido, um fósforo retido. Olha só como é que eu consigo ter. Fósforo um pouco mais complexo, mas também tem, ao longo do tempo. Nitrogênio também vai sendo liberado ao longo do tempo, né? Especialmente a crotalária, que é uma leguminosa aqui, né? Então, pessoal, alguns trabalhos aqui, fiz um compilado aqui. 60% a 70% do nitrogênio das culturas de cobertura, elas ficam disponíveis para a próxima safra. O potássio, praticamente todo ele fica disponível. 77% do fósforo que fica nas folhas fica disponível para a planta. E outra coisa, o fluxo e disponibilidade de nutrientes ficam também maiores quando você tem
esses nutrientes agregados na matéria orgânica. Então não são nutrientes que estão lá voláteis, eles estão agregados à matéria orgânica, então a disponibilidade, a biodisponibilidade disso é maior quando você tem as culturas, a palhada no caso, né? Fiz uma atualização ontem dessa tabela. Olha que interessante. Um mix de 7 espécies, aveia preta, aveia branca, mileto, 3 gramíneas, crambe com nabo forrageiro, 2 crucíferas, trigo morisco, poligonácea e crotalária expectabilis, uma leguminosa. 7 espécies de 4 famílias diferentes. Plantamos esse mix, manejamos com 70 dias. 70 dias ele está com um porte já quase em pleno florescimento de boa parte das espécies, com exceção das crotalárias, que é um ciclo um pouco mais longo. E rolamos esse mix. Tiramos 1 metro quadrado, fizemos uma análise bromatológica, 11 toneladas de matéria seca. A Cátia comentou lá, 7 toneladas de matéria seca no mínimo, né? 11. Olha que interessante, pessoal. 11 toneladas de matéria seca. Tinha 11 quilos de N elementar, fósforo 21 de fósforo, potássio 27, cálcio 15, magnésio 21, enxofre 6. Se eu tivesse que suprir com ureia, super simples, cloreto, calcário e gesso, esses nutrientes, eu teria que investir R$ 1.200. Ureia, 5.400. É isso aí? A tonelada de ureia, mais ou menos, hoje, pessoal? Hoje já subiu. Super simples. O MAP aí também está 5.300, 5.400 o MAP, né? Super simples está R$3.000 a tonelada. Cloreto, 5.300. Também não sabemos para onde vai. Pessoal, R$ 1.200 ciclados em 70 dias. Está ali, ó, biodisponível para a planta. Então, senhores, essa conta, vamos utilizar um pouco mais dela. É porque isso é uma coisa que ninguém faz, a gente está lá e nós estamos batendo a cabeça aí para buscar alternativas, né? E além disso, para mim um benefício super bom, numérico, quantitativo, excelente. Mas além disso, incremento da matéria orgânica do solo com a relação CN adequada. Gramíneas, colação CN alta, as demais, colação CN baixa, faço a compostagem com um mix de coberturas. Descompactação do solo, redução de fitonematóides, aumento da atividade biológica do solo, maior retenção através dos bioporos, menor custo e maior produtividade. Outro item importantíssimo, falamos de exudados radiculares. É um item que eu quero colocar para os senhores aqui, pessoal, porque a planta não se alimenta só de NPK, cálcio, enxofre, magnésio, boro, zinco, enxofre. A planta, muito além disso, ela precisa de elementos metabólitos orgânicos, e nesse caso está aqui, açúcares, ácidos orgânicos, ácidos graxos de esteróis, compostos aminados, nucleotídeos, flavonoides, enzimas, compostos diversos. Tudo isso faz parte da dieta da microbiologia. Quem exuda isso aqui são as raízes. Por isso que eu tenho que ter raízes. Isso aqui é o alimento das bactérias, dos fungos, dos actinomicetos que estão no solo. E quando eu tenho uma comunidade microbiana com pouca diversidade, eu tenho, né, isso aqui. Quando eu tenho com plantas de cobertura, eu consigo aumentar a minha comunidade microbiana que tem no solo. E vários trabalhos mostram, né, bioindicadores de qualidade do solo. As enzimas são hoje, né, o pessoal da Embrapa, CPAC, doutor Ieda Mendes, trabalhou claramente com indicadores de qualidade do solo, que tem seus desvios, tem suas ponderações, mas são indicadores que hoje estão no mercado para poder trazer o norte, né, especialmente para o mercado de grãos, que são as enzimas, beta-glucosidase, fosfatase ácida, arisofatase e as demais. E olha só que interessante, pessoal, por que é importante ter essas enzimas? Porque as enzimas, quem metaboliza, quem gera as enzimas, são os micro-organismos. E elas fazem parte dos ciclos de nutrientes. Sem elas, não tem ciclo do carbono, a mineralização, umificação. É necessário ter tudo isso aqui. Essas enzimas. A celulase, para poder degradar e tudo mais. A ciclagem de nitrogênio, fósforo e enxofre.
Então é todo um ciclo, tudo interligado uma coisa à outra, né? E como eu falei para vocês, né, muito além desses nutrientes, macro e micro, a planta precisa de todo esse complexo biológico de exudados e de enzimas, né? Relação CN, qualidade do material orgânico que nós estamos colocando. Você pega hoje uma palha de milho, palha de trigo, uma cobertura de centeio, relação CN alta. A taxa de degradabilidade mais baixa, tende-se, se deixar só dessa maneira, uma colheita mecânica de cana, uma bela biomassa, só que a relação CN muito alta. O que vira tudo isso? Carbono atmosférico. Não vira carbono orgânico, não vai para o solo, né? Então é importante nós buscarmos o quê? Uma relação CN. A compostagem, a chave da compostagem hoje, sim ou não, Kátia? É relação CN. É achar materiais de alta relação CN com outras de baixa e equilibrar, achar os materiais e achar o equilíbrio. Eu vou ter compostagem ideal para o sistema. Então nós temos que olhar quais materiais eu vou utilizar. Se eu usar só um material, só uma crotalária que é leguminosa, ou só um nabo forageiro, que é fantástico, e eu manejo ela, em uma semana eu sumiu aquela palhada. Né? Então eu tenho que trabalhar com consórcio, com outras espécies, para buscar sempre a relação CN, que eu falo que é de 24, 25 para 1. Por quê? Porque essa é a dieta microbiótica balanceada. Esse é o ponto de sal ideal do arroz e feijão. Se tiver o sal ideal no arroz e feijão, a gente vai comer mais. E esse aqui é um print de um slide do professor da Embrapa, que eu gosto de trabalhar isso aqui, pessoal. Diversificação é um investimento. Eu preciso ter uma visão de sistema. Se eu olhar só de maneira muito pontual, muito estreita, e não olhar para a amplitude da importância, eu esqueço dessa importância da diversificação. Então eu gosto sempre de colocar isso aqui, porque isso aqui não é eu que estou dizendo, isso aqui é Embrapa. E eu tenho que avaliar, eu não posso só olhar aquele ano, eu tenho que olhar o sistema de produção ao longo do tempo, os benefícios que vão agregar e se somar ao longo dos anos. Né? Então, nós sempre promovemos, divulgamos e colocamos hoje que os mix, a diversidade de plantas dentro do sistema, vai restaurar a memória ecológica. Aquilo que lá atrás nós derrubamos, aquela diversidade toda que nosso amigo falou aqui, né, agora há pouco, eu estou restaurando essa memória ecológica, trazendo um pouco dessa restauração dessa memória. Além disso, o benefício, né, quando você aumenta a diversidade também abaixo do solo, acima as abelhas, você passa também a atrair inimigos naturais que trazem benefícios já diretos, comprovados por controle também de bicho mineiro. Né? E é isso, né? Colocar isso em prática, inserir aqui no sistema diversidade de plantas. E aqui que eu gosto de usar um termo, plantas de serviço, nós temos inúmeras espécies, de inúmeras famílias, de inúmeras funcionalidades. A questão é, o que usar? Como usar? Quando usar? Então são vários itens ainda que infelizmente muito desconhecimento do mercado. Nós estamos com essa empresa, né? Nós somos da empresa G-Croppers, nós estamos aqui inclusive para poder somar, para informar, para cooperar nesse sentido. Sem fazer aqui o merchan, mas aproveitando aqui a situação, porque isso que realmente o maior, pessoal, a maior carência que tem hoje, infelizmente, se chama informação, conhecimento. Então nós temos aqui famílias, né, leguminosas, gramíneas, crucíferas e brásicas, cada família também com seus macro benefícios, né, que nós temos aqui. Plantas que são de culturas de inverno, de verão, de outono e inverno. E agora é saber, legal, como é que eu começo, para onde que eu vou. Então o intuito nosso aqui, pessoal, é mostrar para vocês aqui que hoje existe no mercado diversidade de opções. E o que tem que ser feito hoje é ser colocado em prática. Né? E como colocar, o que fazer, quando instalar, qual a calibração ideal quando você fazer a diversidade de plantas, as janelas possíveis que você vai colocar. Uma vez que os senhores aprenderem e verem o resultado disso aqui, é praticamente 100% de chances dos senhores continuarem com isso, porque depois do resultado não tem como voltar atrás fazendo o que você fazia anteriormente. Então, pessoal, aqui um resumo. Por que adotar cultura de cobertura? Um resumo bem simples. E eu vou resumir aqui dentro, pessoal.
duas coisas que todos estão buscando aqui hoje: redução de custos e aumento de produtividade. E também de qualidade, né, que os senhores buscam aqui no café. Então, as culturas de cobertura estão aí, já fazem parte do sistema de produção dos maiores produtores hoje. Então, já é uma realidade, não é algo que talvez, vamos ver se funciona ou não funciona. Funciona. E para quem não conhece, quem não fez, acho que convido os senhores a fazer, a conhecer, porque isso é algo que Deus deu para nós temos que utilizar isso. É saber utilizar as ferramentas dessas plantas de serviço que vão agregar de maneira assustadora no benefício do solo para os senhores, né? Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Eu acho que fui bem. Gastei seus 40 minutinhos já. Foi tranquilo, né? Então, pessoal, obrigado a todos pela atenção. Enos, gostaria de agradecer aí pelo convite, aí ter aceito o nosso convite. Grande tema a ser discutido, né? Hoje a gente praticamente ganhamos na loteria, né? Somos felizardos de ter essa equipe toda aqui de consultores, aqui de palestrantes, para estar com a gente aqui hoje. Então eu convido hoje ao Dr. Solismar, a doutora Fátima, a Kátia, para a gente começar a parte do nosso evento, do circuito, né? Da nossa plataforma biológica. Obrigado, parabéns por você por fazer isso. Vamos só tirar uma foto aqui antes do começo, por favor. Enos, por favor. Fátima, por favor. Fomos muito felizes a trazer essa plataforma biológica. Gostaria de agradecer a todos vocês. Doutora Fátima, a senhora vai se ausentar? Só reiterando aqui que ele arrematou muito bem. Acho que a melhor forma de manter a matéria orgânica é diversificar, manter a cobertura viva, porque eles exudam toneladas de carbono constantemente, então é uma forma maravilhosa. Gostei. Desculpa eu ter saído, mas é que eu tive que marcar já tinha uma palestra marcada para a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E eu tive que entrar no stream, as coisas que a gente... Mas eu já entrei e a minha palestra é às 8 horas. Eu posso ficar uma meia hora, aí depois a gente vai pro hotel, né? Porque aí eu fico de lá mais confortável. Ok. Hoje, então, nós somos... agradecer principalmente ao Dr. Solismar. Entramos num assunto hoje que foi muito interessante, os 3S. Eu acho que entramos em conhecimento, 3S, né? Entrando no conhecimento melhor. Falamos sobre os produtos que a gente fala em relação, principalmente, repositores e ativadores, né? Com a doutora Fátima, né? Os indicadores hoje de qualidade de solo, que realmente hoje a gente tem condições, né, de buscar a qualidade que a gente está hoje, né? A dona Kátia também, em relação aos benefícios da compostagem. E para fechar com chave de ouro, né, seu Enos? Que realmente, sem biodiversidade, a gente não tem essa qualidade de solo, essa questão aí principalmente de diversidade de plantas, né? Foram muito felizes. Eu gostaria de abrir a mesa de debates, porque realmente a maior discussão hoje é em relação à qualidade do solo, né? E o doutor Ricardo hoje foi muito feliz de dar o exemplo que a gente vem há muitos anos degradando o solo. E hoje eu vou trazer para vocês uma questão que a gente discute muito no dia a dia do campo. Eu queria entender quais são os impactos hoje em relação a esses solos degradados, que você foi muito feliz em falar também, doutora Kátia, aí, que realmente a gente tem biodiversidade de planta, que realmente a planta recruta esses micro-organismos para poder fazer parte do sistema, dessa comunidade.
E só que com essa degradação durante esses anos, né, a gente vê que sobressaem questão das pragas e doenças, né, elas sobressaem em relação aos benéficos. E eu queria entender que hoje a gente trabalha muito bem essa parte de ativação e reposição de solo. Porém, qual que é o impacto dessa parte de ativação de produtos ativadores em relação à praga e doença de solo? Eu gostaria, alguém de vocês poderia já começar a entender um pouco melhor, para a gente interagir todos os assuntos. Então, qual é o impacto de eu trabalhar com a compostagem bem feita, a gente trabalhar a diversidade de planta, porém a gente não tem os micro-organismos hoje no solo. Não estou falando geralmente, mas algumas áreas bem degradadas. A gente está falando hoje que realmente nematóide, fusário, estão extremamente em grande proporção. Eu gostaria de entender da palavra de vocês realmente qual é o impacto da gente estar ativando, tentando ativar, tentando repor, ou mesmo na ativação, elevar esses pragas e doenças de solo, o risco de ativar elas também e piorar mais a situação. Bom, com a compostagem, um composto bem feito, você não vai ter um fungo fitopatogênico, uma bactéria fitopatogênica fazendo parte da diversidade microbiana do composto. Só que, para isso, gente, a compostagem tem que ser muito bem feita, né? Porque pega aí, por exemplo, um esterco, né? Ele está saindo do trato digestivo de algum animal. Então, ele tem salmonela, ele tem coliforme fecal, ele tem um monte de micro-organismo que pode provocar doença. Se esse material não for muito bem compostado, ou seja, atingir temperaturas termofílicas por longos períodos de exposição, porque não adianta você ter pico de temperatura. A resolução CONAMA 481, ela preconiza no Brasil que sistemas de compostagem abertas você tem que ter 55 graus por no mínimo 14 dias para inativar micro-organismos patogênicos e, eu acredito, que fitopatogênicos também. Tá? Ou 65 graus por 3 dias. Então, você ter zelo pelo processo de compostagem. No final, você vai ter um produto seguro, né? Se for muito bem feito, o composto nunca vai propagar um agente fitotóxico ou fitopatogênico para as culturas em qualquer que seja ela, né? Café, qualquer um. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Solismar, que eu sei que ele também auxiliou na composição desse painel, o Fabrício, e parabenizar a professora Kátia, você, né, porque eu acho que as palestras se complementaram muito bem. Né? E cada um falou coisas muito importantes que, apesar de acabou tendo uma sobreposição, mas uma sobreposição que se complementou dentro do assunto em questão. Né? Com certeza, o seu arremate com relação às plantas de cobertura foi importante, né? Essa diversidade, o alimento, e você falou também, né? Vou pegar a frase de cada um. Você falou, bactérias, organismos podem passar fome. E a cadeia trófica que vem atrás dos organismos, são a microfauna, a mesofauna, a macrofauna, elas também sofrem se os micro-organismos se alimentarem. Então, tem que dar para os bichinhos poderem sobreviver e também agir com relação aos processos. E quanto mais diversidade de plantas, e na planta viva, você vai ter o aporte de matéria orgânica dos exudados, que é significativo, é uma matéria orgânica preciosa, diversificada, e essa diversificação de substratos vai proporcionar diversidade também biológica. E quanto mais diversidade biológica, mais relações diversas, que você falou, relações negativas do ponto de vista dos indivíduos, mas positivas do ponto de vista do ecossistema. E aí você vai ter diminuição de plagas. Então,
com relação a pragas, doenças, é isso. Fechou o ciclo, né? E uma coisa importante também, a importância da gente ter sistemas naturais. Eu hoje andei muito, né, com o Rafael para escolher áreas de café e eu vi pouca área preservada de mata. Tá? E essas matas, os cerrados, né? Aqui é mais cerrado, né? Mais cerradão e tudo, eles são a fonte de propágulo desses organismos. Não só de bactéria, fungo, eles sobrevivem, principalmente bactéria. A bactéria está nessa terra há 3,5 bilhões de anos. Né? Os eucariotos só surgiram no 1 milhão, então elas tiveram 3 bilhões para se adaptar a todo o sistema, inclusive aos microbiomas humanos, vegetais, animais, etc. Então, elas se adaptam bem. Mas os insetos, as minhocas, a fonte de propágulo principal delas, né, e, claro, de outros micro-organismos, são os ecossistemas naturais. Então, na medida que vocês destroem os ecossistemas naturais, vocês também vão destruir fontes de propágulo que vão alimentar essa biodiversidade que os 3 amarraram tão bem. Né? Então, é isso. Manter o sistema, áreas de preservação natural garantem também isso e o ciclo se fecha. Só fazer uma complementação. Aqui vai rolar solto. Ninguém tem não, né? Complementação, pessoal. A pergunta que eu faço, né? Estou com área com nematóide, estou com área com podridões radiculares, Fusarium, Fintium, Macrofomina, tem tantas outras aí, né, que estão realmente em estágio crescente e alarmante, de norte a sul do Brasil. E pegando, inclusive, soja, e quanto mais produtiva a soja, por exemplo, que é uma cultura que a gente trabalha muito, mais vulnerável ela é. É incrível. Então, assim, está com alta caixa produtiva, só que está com baixíssima estabilidade. Ou seja, baixa. Então você tem que criar um ambiente muito propício para ela poder expressar a alta produtividade. E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que causou esse desequilíbrio que apareceu aqui? Ninguém inoculou aquele pratilencos muitas vezes. Tem sim inoculação externa, que às vezes vem por plantadeira, por semente, outras coisas. Mas a causa principal, seja fitonematóides, todos eles, ou as podridões radiculares, as doenças radiculares do solo, advém de um desequilíbrio biológico no solo. Isso ao longo de vários anos. E que se tornou sintomático ao longo desses anos. Então, muitas vezes já está lá, instalado, cresce. E os fungos, nós sabemos, ele tem crescimento, tem um hábito de crescimento sabofrítico, ou seja, ele tem estudo de resistência, pode durar 10 anos. Então, o que ela vai ficar? Então, enquanto estiver com desequilíbrio biológico, aquela doença, aquele nematóide, vai perdurar por muitos anos naquele sistema. Até que se você ajuste e controle isso na raiz. A raiz do problema é a baixa diversidade. Então é onde nós queremos, eu sempre levo essa linha de raciocínio, porque nós temos que pegar qual que é a origem do problema. Senão a gente fica só tentando atacar o problema, e muitas vezes esse ataque, seja com biológico, que é importantíssimo, ou seja com muitas vezes alguns nematicidas químicos, que eu falo que nematicida mata, o nematóide mata, mas mata junto aquelas várias espécies de nematóides benéficos, que tem mais benéfico do que maléfico. Então, o nematicida químico, eu não conheço hoje um nematicida químico seletivo, que pega só, por exemplo, pratilencos. Não conheço, eu desconheço. Então, quando você coloca isso, adota, você joga uma bomba atômica para matar o Bin Laden e mata todos aqueles cidadãos inocentes. Então, partindo dessa premissa, nós temos que olhar e pessoal, trazer de novo a diversidade biológica do solo, restaurar esse equilíbrio no solo. Só uma questão para complementar aí, eu acho que a academia, os estudos, nós temos que avançar um pouco a nossa visão e trabalhar com cadeia trófica, verificar quais são os membros da cadeia trófica que compõem essa diversidade que ele falou, o Enos falou, certo? E trabalhar na estabilidade dessa cadeia trófica para termos um fluxo de energia e um fluxo de carbono e um fluxo de energia, tá? Tem uma linha de pesquisa norte-americana trabalhando com cálculo estequiométrico da relação de nutrientes e energéticas também, né? Dentro da cadeia trófica.
para estruturar isso aí, para ter o equilíbrio que a gente fala aqui para ter. Para se trabalhar. Então, nós temos que avançar muito nisso. E, pelo menos um diagnóstico, quando nós temos uma população grande de um determinado indivíduo causando um malefício ou até mesmo um benefício, algo está errado. Ok. Vou abrir para pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor? Eu tenho uma primeira pergunta para a doutora Kátia, porque eu faço compostagem já há 4 anos. Esse último ano, eu decidi aplicar o meu composto antes da fase de estabilização. Quando a temperatura começa a cair, eu retiro ele da leira e já aplico no meu café. Eu até atrasei o início da formação das minhas leiras para mim conseguir. Eu faço um volume até expressivo de compostagem. A minha pergunta é o seguinte: estou falhando nisso porque a minha ideia era transferir para o campo uma continuidade do trabalho microbiano para aproveitar os restos de cultura que estavam no solo lá. Estou falhando ou estou andando para frente? Doutor Ricardo, né? Essa linha de trabalho, né, de você interromper a compostagem e fazer com que dizer, né, que a cura ocorre no solo, né? Eu não acho uma boa estratégia. Eu, Kátia, falando, tá? Porque quando você está fazendo a compostagem numa leira onde as condições são controladas, você vai garantir que você vai ter um produto muito bom no final do seu processo, né? Então, você está tirando temperatura, você está observando os bioindicadores, que são presença de fungos, você está observando uma série de outros fatores ali que vai dizer para você se o processo está sendo bem conduzido ou não, né? O que o pessoal que usa essa linha de raciocínio de fazer a cura no solo é de levar para o solo um material que ainda tem uma boa quantidade de carbono lábil. E esse carbono lábil vai alimentar a microbiota do solo. Eu não acho que isso seja necessário, porque você pode, quando você leva a cura na leira de compostagem, você tem o benefício da formação de substâncias úmicas, de alguns intermediários de importância que vai estimular uma biodefesa da planta, que você não garante que isso vai ocorrer quando você está colocando um composto que só está bioestabilizado, não está curado no solo. Entendeu? No solo, você pode chover, pode não chover, pode faltar água, pode não faltar. Enfim, são reações que podem ocorrer ali que você não vai mais ter controle, porque não está mais na forma de leira. Agora está no solo, né? E mesmo que você faça a compostagem direitinho, vá fazer a cura, dentro do composto, você não tem só o humus. Dentro do composto ainda tem mais ou menos uns 10 a 15% de carbono lábil. Então, a hora que você coloca esse carbono lábil no chão, você não está provocando aquela explosão de populacional, principalmente de bactérias, que elas sim vão comer esse carbono lábil. Tá? Então, essa explosão de micro-organismo que vai ocorrer, porque esse carbono é fácil de ser comido pelos micro-organismos, pode provocar uma série de efeitos que a gente chama de efeito primer negativo, né? Para degradar esse carbono, eles vão ter que buscar nitrogênio, os micro-organismos. Da onde vai tirar esse nitrogênio? Da solução do solo. Se está tirando da solução do solo, vai voltar para a planta. Tá? Durante a degradação, aquilo que estava controlado na leira vai ocorrer no solo. Então, vai aumentar a temperatura em torno da risosfera. Então, vai ficar mais quente ali. E a risosfera é onde acontece tudo, né? Tudo de nutrição, de doença, tudo ocorre na risosfera, que tem lá 1, 2 milímetros, 3 milímetros.
Então, qualquer efeito nessa rizosfera pode ser bastante prejudicial. Então, eu, particularmente, não gosto dessa linha de trabalho. Eu prefiro manter a leira, fazer a cura direitinho, para você ter um composto curado que não vá provocar esses efeitos primers negativos. Complementando, Ricardo, qual que é o tempo mínimo numa compostagem aí da produção de ácidos úmicos? Olha, depende muito do substrato que você está trabalhando, né? Uma coisa é você fazer compostagem de um lodo de esgoto, de um lodo de estação de indústria, né? Que é um material que já está assim, ele é muito biodegradável, né? Uma torta de filtro, né? Outra coisa é você pegar uma palhada, né, e compostar sem ajustar a relação CN. Isso vai demorar séculos, né? Mas, assim, de modo geral, vamos colocar 30 dias para você garantir que toda a degradação ativa seja feita, a primeira fase da compostagem, e pelo menos mais 20 a 30 dias de cura. Tá? Aí você vai ter um produto que tem uma concentração bacana de ácido fúlvico. Quanto mais tempo ficar em cura, mais tempo, mais substância úmica você vai conseguir fabricar dentro do seu produto, né? Ok. Mais alguma pergunta? Lembra aquela frase do quanto mais sei, mais eu sei que nada sei? Eu falo para a turma que eu tô ficando verdinho total. Para mim virar um verdinho total, só falta eu pintar o braço, botar aqueles alagador de orelha, aqueles trem, porque o resto eu já tô meio verdinho. Mas eu tenho uma curiosidade, o seguinte, o meu café era uma fábrica de foma 4 anos atrás, mas um trem louco, assim, o Complexo Foma era louco. A minha área é uma área muito alta, venta muito, pouca proteção de vento, era um trem louco, mas assim, 80% das minhas plantas com foma, o trem era louco. E agora sumiu o Complexo Foma da minha área. E eu tenho uma curiosidade do seguinte, eu entro numa matinha que eu tenho do lado do meu café, e ali eu não vejo nenhuma folha com bicho mineiro, não vejo nenhuma folha com foma, nunca vi uma folha com foma lá. A minha pergunta para o conhecimento de vocês é, essa força da mata vem da estrutura debaixo do solo que ajuda ela, ou ela vem da parte aérea, dos universos de bactérias e fungos que estão nas folhas? Essa aqui é a minha curiosidade. E também de tudo, ali na mata, o solo, as raízes que estão misturadas do solo, os diversos estratos com microclimas diferentes, são nicho. O que é nicho? É a casinha dos organismos. Então, como são nichos diferentes de alimento, de ambiente, eles propiciam uma diversidade enorme de organismos ali. Então, eles são organismos muito diversos que vivem juntos, cada um na sua casinha. O que é essa casinha, entre aspas? São a casca de árvore que o liquifica, tem simbiose por exemplo, na Amazônia eu via simbiose de formiga dentro do caldo de algumas espécies. Então, cada um tem a sua casinha e vive harmonicamente, porque tem sua casinha, seu alimento, não precisa brigar por nada. É isso, é tudo, é o solo e os nichos, diversos estratos da árvore e aquela diversidade de plantas ali alimentando todo mundo. Gente, morri de pena, mas tem que ir. Você ainda entrou conta amanhã. Adorei ficar com você. Obrigado. Obrigado, Ana Fátima. Eu tive no museu em São Paulo uma vez, curiosidade lá. O senhor tem ideia mais ou menos quantas espécies tem 1 hectare de cerrado? Vamos falar Mata Atlântica, que é uma diversidade maior. 1 hectare de Mata Atlântica, quantas espécies vegetais tem em 1 hectare? Chuta mais ou menos. Mata Atlântica, 450 espécies diferentes. Cerrado, 200 espécies diferentes.
Então, o que acontece é isso. Quando você pega uma mata como aquela, é que a gente não conta, mas se em 1 hectare você vai contabilizar cerca de 200 diferentes espécies. Que seja 100. Vamos pegar pela metade isso. E você tirou tudo aquilo e colocou só uma espécie. Esse é o desequilíbrio que nós temos hoje. Infelizmente, não tem como nem aproximar, estar próximo daquilo, mas a grande realidade hoje, para falar em termos de equilíbrio, é a mata. Ela é um sistema autorregulável, estável, autonutritivo, ele se autoalimenta. Você não vê planta com ferrugem, você não vê folha com deficiência nutricional, é porque é um sistema estável. A dona Kátia também foi muito feliz de dar o exemplo da cana, que nós estamos falando de uma espécie há muitos anos, né? Então diminui muito, é muito drástico a diminuição da comunidade de micro-organismos, né? Porque a planta começa a recrutar somente aquilo que é interessante para ela. Então, automaticamente, as outras espécies, as outras comunidades, ou ela começa a diminuir ou ela extingue. Ou seja, a gente não tem mais biodiversidade numa área dessa. Que realmente acontecem os reflexos que o senhor comentou, senhor Ricardo. Porque a partir do momento, os malés começam a sobressair. A partir que eles começam a sobressair, não tem ninguém dos bonzinhos lá para brigar com os caras. Então, eles vão nadar de braçada. É onde o senhor vê os problemas que o senhor tinha. Não só o senhor, como todo mundo aqui, todos os produtores presentes têm nematóide, fusário, eles estão no ambiente. Porém, eles estão sobressaindo por quê? Não tem uma guerra biológica lá dentro para os carinhas brigar. Só de termo de curiosidade, todas as espécies hoje existentes de nematóide, concordo com o seu Enos, nós somos somente 10% que são maléficos. Os outros são totalmente benéficos. Só que os carinhas sobressaem por causa dessa falta de biodiversidade de micro-organismos, de comunidade de micro-organismos. E nós temos também, né, a gente não pode esquecer também o papel dos micro-organismos endofíticos, que são quase que ninguém sabe, ninguém conhece, o estudo ainda está muito no começo, mas eles, de uma maneira ou de outra, eles acabam promovendo uma autodefesa da planta. Agora, para eles funcionarem, a planta precisa estar bem nutrida. Para estar bem nutrida, o solo precisa estar saudável. Não tem como você ter uma vida saudável se o seu solo não é saudável. Porque você vai produzir alimento, você pode até produzir, mas o alimento daquele solo não é um alimento saudável, né? Não é um alimento balanceado. Eu acho que o Solismar tem mais coisa para falar. Ricardo, eu fiz um treinamento, mas um curso de fisiologia de plantas, né? E o que se tenha hoje de conhecimento é que toda planta se comunica, todas as partes da planta ela se comunica, desde a parte aérea, certo? Da filoplanta, até o sistema radicular, a última raiz lá. Existe uma comunicação, certo? De todas as partes. E esta comunicação, ela está sempre ativa em defesa dela mesma, certo? Bom, se eu tiver um patógeno atuando na parte foliar, a planta pode ativar o sistema radicular em busca de algum benefício dentro daquela microbiota existente para combater aquela praga, aquele fungo que está causando o malefício para ela, porque ela consegue se comunicar entre as partes. É muito interessante isso. Então, e ela tem, naquele último no penúltimo gráfico ali, quando o pesquisador fez um estudo de 2018 de todos os processos que ocorrem, nós temos um processo que são de alta velocidade, que são compostos voláteis, que têm a comunicação. Então, por ser voláteis, eles têm uma capacidade de penetração tanto na planta, na parte superior, como também no sistema radicular, certo? E essa comunicação de sinalização, a gente está identificando, os pessoal da fisiologia está identificando e incorporando genes nas plantas que
tem esse mecanismo de autodefesa. Então, existem algumas predições aí que dentro de 10, 15 anos nós vamos ter plantas com alta capacidade de resistência ao estresse hídrico, resistência de estresse salino e resistente de outros patógenos também, por desenvolvimento desta capacidade da própria planta no meio que ela existe. Interessantíssimo isso. E algumas coisas já foram descobertas. Vamos supor, a gente sabe que determinados micro-organismos na parte aérea diminuem a oposição de ovos das larvas dos insetos, diminui a fecundação, certo? Tem um trabalho do finado João Batista, que escreveu de controle biológico. Ele colocava um pool de micro-organismo na mesma planta, botava um pool de micro-organismo numa folha e botava os óvulos em outra folha da planta. E aí via a fecundação desses ovos. E existia interferência de sinalização, depois se descobriu, que diminuía o processo de fecundação desses ovos de insetos, em decorrência daquela população microbiana que se colocava sobre a superfície. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, para a gente finalizar, eu só queria complementar, doutor Solismar, que eu já fui chamado de doido na fazenda, viu? Quando eu falei para o produtor que a primeira planta do talhão se comunica com a última planta do talhão, o cara falou, você tá louco, cara. Você tá falando lorota aí na minha cabeça. Mas justamente é isso. Por isso a importância da biodiversidade de plantas, né? E é importante a gente sempre fomentar essa microbiologia, sempre fomentar a comunidade de micro-organismos. Isso é que é importante. Bom, então eu gostaria de agradecer com todo carinho essa presença de vocês. Eu sei que a agenda é apertada, mas muito obrigado pela atenção. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui.